para readequar as penas impostas e os benefícios concedidos aos réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, em virtude da colaboração. Negar provimento às apelações dos réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Conceder de ofício ordem de habeas corpus para reduzir as penas aplicadas a Agenor. Conhecer em parte da apelação do réu Luiz Inácio Lula da Silva e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento. E conhecer em parte da apelação do réu Paulo Tarcísio Okamoto e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Com essa decisão, tenho proclamado o resultado e declaro os trabalhos encerrados, agradecendo a presença a todos e desejando um bom final de dia. Bom, por decisão unânime, como nós vimos, 3-0, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Zona decidiu manter a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo que os 3 desembargadores decidiram aumentar a pena que tinha sido dada pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância. Então passou de 9 anos e 6 meses em regime fechado para 12 anos e 1 mês em regime fechado também. Eu estou aqui no estúdio com o Valdo Cruz. Valdo, bom, primeiro, boa tarde para você. Boa tarde. A gente estava acompanhando aqui o julgamento desse recurso durante toda a cobertura da Globo News. Vamos jogar para frente, Valdo, o que acontece a partir de agora com essa decisão unânime dos 3 embargadores, inclusive em relação às penas, só cabe embargo de declaração. Vamos explicar para o nosso telespectador o que é embargo de declaração. Embargo de declarações vão questionar algum contexto, alguma redação da sentença que foi proferida agora. Então, ou seja, não muda o mérito. Você apresenta um embargo de declaração, o mérito não é alterado. Só poderia ser alterado o mérito se fosse um embargo infringente. Aí você poderia alterar o resultado num caso de um embargo infringente. Não é o caso. Nesse caso, como foi unânime, 3-0, os 3 desembargadores, inclusive eles votaram muito parecido, né, Cris? Foram bem na mesma linha, né, Valdo? Exatamente na mesma linha, falando, claro, até o Victor Laus falou, não estamos julgando as pessoas, e sim os fatos. Foi muito claro, todos eles defenderam o seguinte, não é um julgamento político, ficaram batendo muito na tecla de que é um julgamento técnico. Então, agora é o seguinte, nesse momento, o ex-presidente Lula estaria inelegível, né? Mas será que ele pode ou não pode disputar a eleição? Bom, ele ainda cabe recurso ao STJ, ou seja, nesse momento ele vai entrar com um embargo de declaração, com certeza, mas isso não altera o resultado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porque não altera o mérito da questão, porque né? Não modifica o mérito. Mas ele cabe a ele um recurso ao STJ. Então ele pode... Bom, vamos lá também, deixa muito claro, mesmo que se você tiver uma condenação final do ex-presidente Lula, ele pode registrar a candidatura dele no dia 15 de agosto. Se o PT quiser, mesmo que ele estivesse condenado completamente, o PT poderia registrar sua candidatura no 15 de agosto, mas depois, com certeza, o TSE faria a impugnação da sua candidatura. Mas agora não, é o seguinte, com certeza eles vão entrar com embargo de declaração e depois também devem entrar também com recurso no STJ. E aí esse recurso do STJ, sendo acatado, ainda tem depois, se não for acatado, tem também um recurso ao STF, aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quando receber o registro da candidatura dele, vai ter que aguardar esse posicionamento do STJ ou do STF para decidir se a candidatura do ex-presidente Lula poderá ou ser não impugnada. Então, o que é bom a gente deixar claro? Primeiro, foi confirmada a sentença do juiz Sérgio Moro, por 3-0, está confirmada, o presidente Lula está condenado em segunda instância por um órgão colegiado, e aí até os três embargadores falam sobre a questão da prisão. Vamos ter mais informações com a Isabela Camargo, que está lá em Porto Alegre, já a gente volta a conversar, Valdo. Isabela, boa tarde para você, quais são as últimas informações que você tem daí de Porto Alegre? Olá, Cris, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. O julgamento chegou ao fim. Neste momento, os jornalistas estão nessa sala de imprensa. Pode ser que algum advogado desça para conversar com os jornalistas aqui. Eu acho que desse julgamento extenso que nós acompanhamos ao longo de todo o dia, vale destacar a participação dos desembargadores, principalmente do desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator deste caso, e a opinião dele foi acompanhada pelo Paulson. Complementando o que o Valdo estava falando no estúdio, os dois desembargadores
quando deram o voto, também reafirmaram aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal que diz que, depois de esgotados os recursos na segunda instância, cabe já a prisão para o cumprimento da pena. Este foi um parecer que eles reforçaram aqui e falaram sobre essa situação durante a divulgação do voto deles. Vale lembrar, como o Valdo também estava explicando muito bem, foi um julgamento unânime, portanto, um dos recursos não cabe neste caso, que seria um embargo infringente. Entretanto, há outro tipo de recurso chamado embargo de declaração, que serve para a defesa se manifestar a respeito de alguma decisão que não ficou clara em relação ao acórdão que ainda será divulgado, este acórdão que será feito com os votos dos 3 desembargadores. É um prazo de 2 dias depois que eles tiverem esse acesso, podem mostrar então o que deve esclarecer, e então este é um recurso que é cabível aqui ainda nesse julgamento. O julgamento começou às 8h30 da manhã, primeiro com a palavra desse relator, que deu um resumo do que era a situação. Depois as partes tiveram oportunidade de falar também, primeiro a acusação por 30 minutos, depois os advogados também falaram, enfim, deram as suas explicações, as suas posições em relação a este processo. Apenas 2 advogados acabaram usando a palavra, o que acabou agilizando um pouco o processo aqui. Na sequência veio o voto do desembargador João Pedro Gebra Neto. Este sim foi um voto bastante extenso. Ele leu com minúcias a sentença do juiz Sérgio Moro, a sentença de primeira instância, começou por rejeitar em 13 itens alguns pontos que tinham sido levantados pela defesa e, por fim, acabou votando junto com o juiz Sérgio Moro, concordando com a sentença que foi dada pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância. Um posicionamento muito parecido do segundo desembargador, o Leandro Paulsen, que também é presidente da 8ª turma e revisor dos processos da Operação Lava Jato. Ele também, inclusive, elogiou o trabalho do desembargador João Pedro Gebra Neto nesta relatoria, fez um documento muito extenso. Ele disse que resumiu aqui um documento que tinha mais de 340 páginas, que é o voto dele em relação ao julgamento de hoje. O último a falar foi o desembargador Vitor Laus, que é o decano dessa turma. O Vitor Laus foi bastante ele foi bastante claro nas suas palavras. Ele tentou traduzir por diversas vezes os chamados juridiquês e explicar para as pessoas o que estava acontecendo, como ele estava votando e por que estava votando. Uma coisa que também chama a atenção nas palavras dos 3 desembargadores é que eles fizeram questão de destacar quais são as provas que tem no processo. Mostraram o que tem, falaram da importância destas provas e também falaram sobre a palavra de pessoas colaboradoras, especialmente de Léo Pinheiro, ex-presidente do grupo OAS, que voluntariamente falou sobre o que estava acontecendo em relação ao triplex no Guarujá. Ele que disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro lá na primeira instância que de fato este imóvel nunca foi colocado à venda, que era um imóvel que estava separado ao ex-presidente Lula. Eles destacaram que, embora Léo Pinheiro não seja de fato um colaborador, ele não tem um acordo assinado com o Supremo Tribunal Federal, tampouco com a Procuradoria em Curitiba, que ele colaborou espontaneamente. A respeito disso, o Vitor Laus até falou agora no final que ele acredita que um colaborador, na verdade este termo pela lei só vale se o colaborador, além de falar, também tem benefícios, o que não estaria acontecendo no caso de Léo Pinheiro e que, portanto, ele de fato não é um colaborador. Mas o fato é, 3 votos que acabaram concordando com a sentença dessa primeira instância, que é o do juiz Sérgio Moro. Portanto, o ex-presidente Lula também aqui foi condenado pelos desembargadores da 8ª turma do tribunal em Porto Alegre. Vale também destacar mais um detalhe, né? Eles acabaram aumentando a pena, pelo menos tem que ficar muito claro, mas até o momento os 2 primeiros desembargadores tinham aumentado a pena. O juiz Sérgio Moro tinha dado uma condenação por 9 anos e meio de prisão, mais os 2 desembargadores, eles falaram bastante a respeito da chamada dosiometria da pena quando começaram a dar as suas palavras, e eles consideraram alguns agravantes no caso do ex-presidente Lula. Para eles, por exemplo, o fato dele ter sido ex-presidente é um agravante pela importância do cargo em que ocupava. Entretanto, já o desembargador João Pedro Gebra Neto acabou considerando um outro ponto, a idade do ex-presidente Lula, que acaba atenuando a pena. Mesmo assim, da pena que tinha sido aplicada pelo
do juiz Sérgio Moro, acabou que no resultado final a pena deve ser aumentada. A assessoria aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acaba de informar para os jornalistas que estão presentes aqui que nenhum advogado vai descer para conversar com a imprensa. A defesa do ex-presidente Lula tinha convocado já uma entrevista coletiva, deve falar nos próximos minutos com a imprensa em um local separado, mas aqui neste local ninguém deve vir conversar. O Ministério Público Federal também já disse que não vai se manifestar, talvez tenha uma divulgação oficial por nota, mas isso também não é certeza. Bem, nós estamos na sala de imprensa, contar um pouquinho do bastidor aqui. Quase 300 jornalistas foram cadastrados para acompanhar esse julgamento da sessão de hoje aqui no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Muitos ficaram nessa sala de imprensa, puderam acompanhar todo o processo pelos telões. Nós não tivemos acesso de fato à sala de julgamento, mas podemos acompanhar tudo por aqui. Foram jornalistas de 10 países, além dos jornalistas do Brasil que acompanharam esse julgamento de hoje, um julgamento longo de quase 9 horas, que acabou confirmando a sentença do juiz Sérgio Moro. Cris? Isabela, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você. Eu vou colocar agora na conversa o professor e advogado constitucionalista Eduardo Mendonça. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, acompanhando o julgamento do recurso. Bom, doutor, a gente viu os embargadores falando da questão da prisão do ex-presidente Lula quando se esgotarem os recursos em segunda instância. Então, para ficar bem claro, essa prisão não acontece agora porque os embargos de declaração vão dar prosseguimento nos recursos, certo? Boa noite. Exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal passou a entender recentemente que a execução da condenação criminal pode ser feita após o fim da segunda instância. Portanto, o entendimento que tem prevalecido é que é preciso esgotar essa segunda instância. Nesse momento são cabíveis embargos de declaração. Então, caso eles sejam opostos, o que é provável, após o julgamento dos embargos, mantida a condenação, em tese seria possível a prisão, não antes desse esgotamento da instância de segundo grau. Eduardo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, agradeço muito ao Valdo Cruz também, que vai continuar aqui, né? A gente vai encerrar essa edição, mas claro, você continua assistindo, porque a seguir vem o Jornal da Globo News, edição das 6, com a Leilani Neubart, toda a cobertura e a repercussão desse julgamento do recurso do ex-presidente Lula. Uma boa noite para você, eu te vejo amanhã às 4.